Bom, boa noite a todas, todos. Eu estou aqui para mais uma função. Primeiro, como presidente da academia, de letras, as boas-vindas a vocês todos. Dizer, desde já, que voltem sempre. E que é muito, que a academia está muito feliz de promover hoje esse evento, né, na Semana da Consciência Negra, aliado ao objetivo, antes, está aqui no livro do professor, do seu João Cantilha, esse pensamento crítico, né, sobre as produções estéticas, sua subjetividade, que é sufocada durante a exclusão social. Ele denuncia as nuances do racismo estético, ensinando como reconhecer e enfrentá-lo de forma cuidadosa, crítica e transformadora. A academia está sempre engajada nessa perspectiva democrática, pluralista, aberta. Então, é uma alegria receber vocês. Agora, a segunda é pessoal. Eu, professor, doutor, seu João Xavier, foi meu aluno da universidade e por isso eu fico muito feliz de chamá-lo já para que conduza o show. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro colóquio Encruzilhadas Culturais, Estéticas e Subjetividades. Antes de quaisquer coisas, eu gostaria de cumprimentar e pedir licença aos que vieram antes de mim, que vieram depois de mim, aos meus iguais, axé. Agradeço a Academia Mineira de Letras por acolher este projeto, investir tempo e recursos para que tudo isso pudesse ocorrer. Um agradecimento especial a toda a diretoria, ao professor Jacinto, Inês, Beatriz, Flávia, ao Thiago, bem como aos patrocinadores e mantenedores deste lugar que apoiam a nossa literatura mineira e reconhece e honra o trabalho de nossos escritores, como Ailton Krenak, ou Kiarô, que nos revela os segredos de nossas matas e florestas, e escritores como Conceição Evaristo, Sabu Bananã, que narra nossas escrevivências e as faz ecoar. Trazemos todo o nosso axé, fé, talento para ocuparmos este território elegido por mãos pretas, como a do meu avô, que aqui trabalha como pedreiro. Em maio de 2024, eu tive a oportunidade de lançar o meu livro de crônicas, O Homem de Calcinha, aqui. Ao chegar pela primeira vez, senti que, apesar de estar acompanhado de muitos amigos, alunos e da minha família, alguma coisa ainda estava faltando. À medida que me acostumava com as paredes brancas, com a decoração tradicional, admirava a arquitetura, as obras de arte, os itens de colecionadores, o acervo, os corrimãos, foi quando eu entendi que eu estava sozinho diante de uma encruzilhada. Naquele momento, olhei para o salão e orei em pensamento. A próxima vez que eu estiver aqui, eu trarei a negada toda comigo. Isso foi em maio deste ano. Hoje, eu abro os olhos e vejo que a negada toda veio comigo. Vocês vieram? Adorei as almas. Escritoras, advogadas, artistas, designers, tradutores, médicos, estudantes, dentistas, historiadores, pedagogas, militantes, pais, mães, homens e mulheres, pessoas que estão neste momento dividindo as esquinas desta encruzilhada comigo. Agora não falta nada. Ao pensar como seria uma encruzilhada, várias representações foram sendo construídas uma a uma nos campos da minha mente. Primeiro, a imagem de um rio que deságua em outro rio, que se une a um terceiro, e flui para um quarto rio, um quinto rio, rios infinitos. Visualizei a encruzilhada como talvez uma receita de feijão tropeiro, prato favorito, em que as mãos de Caru, minha tataravó, passam para Dindinha, minha bisavó, um ingrediente,
que então passa outro ingrediente da minha avó, Carolina Maria da Paixão Xavier, que passa outro para minha mãe, Déia Xavier. Então chega até a minha como uma história que vai sendo recontada, reescrita, revivida, resistida. Também posso visualizar uma encruzilhada onde 4 ruas viram uma. Onde estão os limites? Onde as águas se misturam? Qual o sabor final sinto em minha boca? Reparei para babá. Quem se atreveria a delimitar onde começa as encruzilhadas? Este primeiro colóquio das encruzilhadas culturais materializa a realização deste empenho de ocupar este território e, a partir dele, expandir as fronteiras invisíveis dos limites estéticos e objetivos das artes plásticas, da música, da dança, da religiosidade, das danças, das indumentárias, das vestes que portamos. Entendi que essa encruzilhada não é um ponto de partida, é um ponto de chegada, para reolhar. É o ponto em que as tecnologias ancestrais se atualizam em nós. Nestas encruzilhadas, confluímos com o nego bis, nos fortalecemos para borrar e cruzar a linha abissal que o teórico Boaventura Souza Santos denuncia. Linha abissal esta que tenta restringir as margens do nosso rio e nos impedir de transbordar. Mas hoje é dia de cheia, daí eu, dia de cheia. É verdade que chegamos até aqui subalternizados, como revelou Gaia Crispito aqui, mas não estamos aqui hoje para apenas questionar, falar, ou se pode o subalterno criar estéticas, como foram estipuladas na primeira. O primeiro colóquio inaugura a nossa plataforma em que subiremos juntos para afirmar: o subalterno pode falar, pode criar, pode existir, pode ser. O subalterno pode partilhar do sensível, do belo, do estético, pois somos feitos de toda essa profunda complexidade. E nosso espaço? O do olhar, de longe. Faço um convite. Gostaria que você, por um instante, fechasse os seus olhos agora, ficasse fundo. Feche os seus olhos, sinta o axé dos seus ancestrais que te conduziram até este momento. Este olho e sentem orgulho de todos nós que estamos aqui hoje, indicando a partida do sensível, do território que também é nosso. Somos a realização dos sonhos de gerações que vieram antes de nós, a quem foram negados todos os direitos que hoje temos. Homens e mulheres que lutaram, escreveram suas histórias, que produziram, que resistiram, que plantaram para que hoje colhêssemos. Caminhamos e fomos guiados até essa encruzilhada cultural que, para mim, é o ponto de chegada, lugar de transformação, de transmutação e de atualização de saberes ancestrais. Aqui nesta encruzilhada, ouço que nunca estarei sozinho em minha jornada. Apoiado. Quando vejo todos vocês aqui, sei que isso é verdade, que eu posso confiar nisso. É bom encontrar vocês aqui nessa encruzilhada comigo. Peço que os palestrantes fiquem de pé, pois eu quero falar diretamente a cada um de vocês. Pai Ricardo, Aline, Camilo, Gabriel, Antônio, Alan, Valéria, Helena, Inês, Marinês, eu falei, e Raquel. Com profunda gratidão, eu agradeço por terem aceito o meu convite. Peço a toda a plateia uma salva de palmas preta, resistente, forte. Bom, tá? Para compor essa primeira mesa, eu convido o pai Carlos. Pai Carlos, por favor. A condição.
falando. Eu, puta. Então, Eu quero. Gabriel, a Não dá na hora de mediação é beber, senão sua. molha a mesa. Vamos precisar Não, começar, outra porque coisa. você sabe, né? Mas, é bom. Tá, né, filho? A gente tá, calma. Vou fazer de tudo para me sentir em casa. Espero contar com a ajuda de vocês, viu? Ó, tô redando aqui. Meninos, boa noite. Vou começar também saudando aqui os meus mais velhos. Peço licença e peço bênção aos meus mais velhos. Bom, vou fazer isso pedindo esta licença na pessoa do pai Ricardo, que está aqui na mesa. Então, enfim, senhoras e senhores, boa noite. Estamos na Academia Mineira de Letras. Bom, bem-vindos ao primeiro colóquio. Vocês conseguem me escutar bem? Eu acho que eu preciso de ajeitar isso aqui, né? Tá ótimo, obrigado. Bom, eu quero que vocês se sintam à vontade, tá bom? Fechou? Esse é o nosso combinado. Eu sou o Gabriel, ou mais conhecido como Gabs, ativista, articulador político, conselheiro municipal de cultura dessa cidade. Estou muito honrado de estar aqui e conduzir essa mesa com pessoas tão potentes. Bom, sem mais delongas, sejam bem-vindos mais uma vez ao primeiro colóquio Encruzilhadas Culturais, Estéticas e Subjetividades. O tema dessa mesa será: pode o subalterno criar estéticas? E é com muita alegria e honra que reunimos lideranças intelectuais e ativistas para um debate tão necessário e urgente sobre as estéticas decoloniais, a valorização da subjetividade negra e os direitos fundamentais. Ao longo das próximas intervenções, teremos a oportunidade de ouvir experiências, perspectivas que desafiam as normas estéticas impostas e constroem novos caminhos de expressão e resistência. Bom, o sino da igrejinha faz Belém, né? O professor está aqui olhando para mim, então eu não posso, né? Para começar essa conversa, gente, eu já vou chamar aqui para dialogar conosco Marcone Santos, que Marcone é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Biologia Celular pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação das Relações Étnico-Raciais pela Faculdade de Educação da UFMG, desenvolve pesquisas no campo da educação popular que envolvem experiências subjetivas, sociopolíticas, educativas e culturais afrodiaspóricas, além de temas relacionados à educação, cultura, educação e relações étnico-raciais, movimentos sociais e gestão escolar para equidade racial. Marcone, querido, tá, ó, estamos juntos, hein? Uma salva de palmas para o Marcone, né? Com um currículo desse. Marcone, meu querido, ó, vou falar mineirês, hein, gente? Vou falar mineirês, vou falar, como diz Lélia Gonzalez, português, né? A gente gosta assim, não é? Marcone, meu irmão, laçado pela ancestralidade, vou te fazer 3 perguntas, tá bom? Marcone, de que maneira as estéticas coloniais têm historicamente moldado as percepções e experiências dos homens negros no Brasil? Sigo fazendo pergunta. Como os homens negros podem ressignificar os padrões estéticos que frequentemente os excluem, objetificam, fetichizam ou
exotizam. Uma última pergunta. Como as estéticas podem ser um campo de luta para a autonomia dos homens negros na construção de suas subjetividades e trajetórias pessoais? Marconi, não sei se você conseguiu anotar, mas se você ficar com dúvida, você me pergunta, tá bom? Beleza, A aqui. palavra é sua, Marconi. Muito obrigado. Gente, vocês estão me ouvindo? Certinho? Boa noite. Espero que todas as pessoas aqui estejam bem, estejam com saúde. Então, fazendo coro, eu também peço a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus contemporâneos, para que eu aproxime da sensibilidade de vocês a partir da minha palavra falada. E abarcando aqui, né, todas essas perguntas que o Gabriel colocou, eu acredito que o que estamos fazendo aqui, de certo modo, seja refletir sobre os códigos sociais e culturais que significam o que é ser homem, tendo a negrura como uma articuladora máxima de experiências, né? E eu quero contextualizar isso num campo mais amplo, num campo mais sócio-histórico e político geral, visto que nós herdamos, né, um legado histórico das trajetórias aí das revoluções sexuais, da cada vez mais forte presença das mulheres no mercado de trabalho, das pautas e dos avanços políticos angariados pelo movimento LGBTQIAPN+, em especial pelas transgressões protagonizadas pelas pessoas trans e travestis, pelas questões colocadas pelas mulheres negras, as masculinidades negras e também a sociedade como um todo, enfim. Então, tudo isso a gente vem angariando e vivendo o contexto social e histórico de extremas transgressões e transformações de gênero e de sexualidade. E que, pelo menos no mundo ocidental, vem formando um consenso de que o masculino está em crise. E eu fico pensando quando que o masculino nunca esteve em crise, né? E aí, nesse cenário todo, a gente vê emergir e se fortalecer grupos de homens que vêm pensando e se mobilizando na construção de outros sentidos e práticas do que é ser homem, do que é a masculinidade. Então, de um lado, a gente vê grupos de homens que têm se esforçado em desmontar esses referenciais mais nocivos e tradicionais da masculinidade, porém, de um outro lado, a gente vê um efeito rebote de homens que têm medo dessas transformações, muito apegado às suas mediocridades, e que têm reafirmado comportamentos arcaicos, bizarros e violentos de masculinidade. Então, é um homem que é muito bruto, o homem que é muito violento, o homem que é o pegador, o homem que é o provedor, enfim, o homem que, entre muitas aspas, é muito homem, né? E aí a gente vê emergir esses movimentos masculinistas extremamente conservadores, como os Red Pills, por exemplo, que vêm tomando as redes sociais, mas também vêm ocupando os espaços da política institucional. Vide o nosso ex-presidente, que se autoproclamava o imbrochável, né? Como a máxima representação dessa masculinidade predatória e violenta. E aí, dentro desse cenário, eu fico pensando o que nós, homens negros, temos de fato construído, pensado e proposto enquanto política, enquanto estética, enquanto afirmação no mundo, em oposição a isso, da construção de masculinidades vivas e vitalizantes, que sejam interessantes não só para nós enquanto indivíduos, mas também para uma permanência coletiva. E aí uma pergunta que paira na minha mente é: o que é um homem diante disso tudo? Quando a gente pensa sobre essa pergunta, o que vem à nossa mente? E aí aqui na minha fala eu não estou nem um pouco preocupado em oferecer uma resposta para essa pergunta. Na verdade, eu não estou preocupado em oferecer resposta nenhuma, porque eu acredito que muitas respostas podem emergir das diferentes expressões de masculinidades, né? E além disso, eu vejo que caminhar por esse campo de discussão é a gente se enveredar pelas questões interseccionais de gênero, de raça, de classe, de território, que são questões extremamente complexas e delicadas. Então, entre nós, homens negros mesmo, por mais que a gente tenha pontos de convergência e de similaridade, a gente tem trajetórias diferentes, posicionamentos diferentes e formas de ser e existir no mundo diferentes. Não somos um bloco monolítico e homogêneo de pessoas. Então, por isso, aqui, na minha fala, eu não quero assumir nenhum lugar de representação.
Eu falo sim a partir dos marcadores sociais que constroem o meu corpo enquanto um homem negro, gay, cisgênero, que tem as raízes culturais da minha existência fincadas no norte de Minas. Só que eu não quero aqui assumir o lugar da representação e correr o risco de negligenciar outras tantas expressões de masculinidade que, inclusive, estão ausentes aqui nessa mesa. Então, o meu interesse aqui maior é de propor reflexões, propor provocações, para que a gente, em conjunto, construa sentidos. Acho que isso é mais interessante, a construção de outros sentidos de modo coletivo. Eu acho que isso é até mais interessante, porque a partir disso a gente se envereda para um processo educativo. Então, eu quero retomar a pergunta que eu já fiz: o que é um homem? E aproximando essa pergunta das nossas experiências, o que é um homem negro? O que quer o homem negro? E o que pode o homem negro? E aí, para dar um adensamento aqui nas nossas reflexões, eu quero chamar o nosso amigo Frantz Fanon. Fanon, no seu legado teórico, né, ele não se deteve de modo muito profundo à dimensão de gênero, só que tem uma passagem em Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu acho que é muito pertinente trazer aqui para que a gente reflita alguns pontos. Então, o Fanon vai dizer o seguinte, abre aspas: que quer o homem? Que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao ressentimento dos meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. O negro é um homem negro. Isso quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. Eu acho essa passagem extremamente forte e elucidativa, e que pode ser interpretada de diferentes maneiras, mas basicamente o que Fanon nos diz aqui é que quando se pensa o homem, ele se refere aqui homem enquanto um humano, a pessoa negra não está incluída, né, nesse grupo seleto da humanidade colonialista ocidental. Então a pessoa negra é destituída de todo e qualquer valor e dignidade humana aos olhos da colonização. Sim. Mas, e nesse sentido, né, o homem negro, e aqui eu já estou me referindo ao gênero masculino, é apenas um homem negro. E essa não existência, né, essa materialização da desumanização se faz devido ao enclausuramento num contexto de aberrações afetivas no quais é preciso que a gente transgrida, né? E aí, isso para mim, não sei para vocês, mas isso para mim faz muito sentido, principalmente quando eu retomo nas minhas memórias os tantos homens negros que passaram e que estão na minha vida. E o quanto deles ainda reverbera e está inscrito em mim, na minha corporeidade. E aí eu explico melhor. Eu tenho pensado que aquela máxima que, no geral, as pessoas utilizam para se referir aos homens no contexto geral, né? Que homem não chora. Se a gente for fazer uma inflexão para grande parte dos homens negros, a gente pode dizer que homem não fala. O quanto que é difícil para grande parte dos homens negros se expressarem, né, gente? Quanto que é difícil. Quantas são as referências de homens negros que passaram ou que existem nas nossas vidas e que passaram e que existe um silêncio absoluto sobre as suas subjetividades e sobre as suas vulnerabilidades, né? Então, pais, avós, tios, padrastos, irmãos, namorados, enfim, homens que muitas vezes convivemos durante muito tempo das nossas vidas, mas que nunca acessamos dimensões mais profundas dessas existências, né? E que, ainda assim, muitos deles constituem os nossos primeiros referenciais do que é ser homem, né? E assim a gente reproduz tanto os comportamentos de potência desses homens, quanto também os comportamentos que perpetuam precariedades. E aí, obviamente, isso aqui é um assunto para terapia, que leva tranquilamente várias sessões, infinitas sessões, mas como a gente não está aqui num divã, eu quero convidar vocês para a gente caminhar numa via de reflexão que, ao a gente retomar esses homens na nossa memória, necessariamente a gente também retoma e reflete sobre os impactos do racismo e do patriarcado nas corporeidades e nas subjetividades desses homens negros, né?
E aí eu compreendo que o racismo e o patriarcado constituem algumas das principais bases desse fosso de aberrações afetivas nos quais muitos homens negros ainda estão presos. Então, como eu já mencionei, o racismo é uma violência que destitui a humanidade das pessoas negras e, por outro lado, a masculinidade hegemônica pautada no patriarcado se baseia sempre numa negatividade, né? Então, os homens nunca podem nada. Não pode usar rosa, não pode ser vulnerável, não pode ser afetivo, não pode ser disponível, não pode gostar de outro homem, transar com outro homem, então nem pensar. São vários nãos, são vários cerceamentos dos desejos, do brotamento de uma subjetividade mais própria e mais autêntica. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que talvez nessa articulação do racismo e do patriarcado, muitos homens negros vivem uma espécie de clausura dentro do próprio corpo. Uma experiência de negatividade dupla, produzida tanto pelo racismo quanto pelo patriarcado, e tudo isso mingua o reflorescimento dessas subjetividades, impossibilita a criação da própria liberdade, a assunção dos próprios desejos, o conhecimento da própria voz, a externalização dos seus afetos e a artesania da produção de liberdade na convivência coletiva. E o quanto que tudo isso também fomenta um campo muito fértil para o auto-ódio, né? O auto-ódio individual e também para aquelas pessoas que compartilham comigo do mesmo grupo étnico-racial. Né? Na impossibilidade desses homens acessarem de uma maneira atenta e cuidadosa suas próprias vulnerabilidades e também num acimentamento que impossibilita que esses homens se coloquem de uma maneira cuidadosa e atenta para as relações com o mundo e com os tantos seres que coexistem com nós nisso tudo, né? Então, muitos homens negros viveram e vivem numa escassez material, mas também, principalmente, numa escassez subjetiva, né? Uma falta de si. E talvez aí que resguarda esses tantos silêncios, né? Uma falta de repertório da própria existência. E aqui eu falo dos homens que nos criaram, dos nossos mais velhos, mas também do quanto que esses homens habitam em nós e das possibilidades de que a gente pode reproduzir esses comportamentos de escassez, já que é um trauma que atravessa gerações, né? Então, como romper tudo isso? E aí, mais uma vez, eu retomo aquelas perguntas. O que é um homem negro? O que quer um homem negro? E o que pode um homem negro? O homem negro pode criar estéticas como táticas para que ele transgrida e saia desse fosso de aberrações afetivas? Eu acredito que sim. Acredito com uma potencialidade enorme a partir do momento que a gente pensa estética baseada no assentamento das culturas africanas recriadas no Brasil e também a partir do movimento negro, entendendo a estética como algo que é nutrido, investido e revestido por uma ética, por uma política que nos possibilita recriar um corpo para sentir, pensar, fazer, se relacionar, dialogar com o mundo e com nós mesmos em outras perspectivas, como a professora Nilma Lino Gomes nos ensina. Então, uma estética que é movimentada pela produção do próprio corpo na ânsia de liberdade, sempre de modo comunitário, sempre de modo relacional. Então, nesse sentido, eu fico pensando que a clausura no próprio corpo, como eu disse anteriormente, é uma experiência antiética e necessariamente antiestética. Então, o racismo e o patriarcado, ao ferirem a ética baseada nos referenciais africanos e afro-brasileiros, cerceia a nossa estética, cerceia a nossa produção de liberdade, a nossa potencialidade de fazer e realizar. Ou seja, cerceia o nosso axé, né? É uma produção de morte a nível físico e também simbólico. Então, a minha ideia de estética aqui, ela necessariamente se assenta no corpo negro produzido pelas experiências de matrizes africanas no Brasil, em oposição às experiências antiestéticas e antiéticas colocadas pelo colonialismo, pelo racismo e pelo patriarcado. Então, perpassa mais pela criação e recriação da própria vida em meio a tanta produção de morte. Uma estética que está, então, para muito além de eu gostar da minha imagem no espelho, apenas.
É uma estética que está para muito além de eu me vestir com elementos esvaziados de sentido. É uma estética que necessariamente precisa da experiência vivida, dos afetos compartilhados e da produção de saberes emancipatórios, calcados na história e na cultura africana e afro-brasileira. Ou seja, é uma produção de estética que necessariamente é um processo educativo, antirracista, anticolonial, antipatriarcal e também anticapitalista. Então, eu acredito que o corpo em movimento nessas encruzilhadas é possível de criar outros gestos, outros hálitros, outras formas de existir e pensar, né? Então, é imbuído e movimentado por esses valores que eu acredito que nós, homens negros, podemos criar outras experiências de masculinidades que extrapolam a cafonice do binarismo de gênero, que extrapola a mediocridade colocada pelas questões dos homens brancos, inclusive pelos homens brancos que se colocam num campo progressista, e masculinidades que dançam na dimensão do imprevisível. E aí eu quero pensar junto com Muniz Sodré, quando no livro Pensar na Go, ele vai dizer que nas culturas afro-brasileiras e urbanas, o corpo negro, quando dança, ele redefine as dimensões de tempo e espaço na recriação da própria humanidade. E aqui eu quero trazer a imagem para nós de experiências de masculinidades, então, que dançam, tanto no sentido literal quanto metafórico do dançar. Que dançam nessa produção de vida, que dançam entre a precariedade e o encantamento, que dançam entre a alegria e o lamento, nessas encruzilhadas de possibilidades múltiplas que sejam interessantes para nós. E aí, já caminhando aqui para o final, eu quero trazer uma outra passagem de um intelectual negro, que é Guerreiro Ramos, em que ele vai tecer uma crítica aos modos de produção acadêmico, colocando aí um tensionamento entre o negro tema e o negro vida, que eu acho que a gente também pode recontextualizar aqui. Então, Guerreiro Ramos vai dizer o seguinte: há o tema do negro e há a vida do negro. Como tema, o negro tem sido entre nós objeto de escalpelação perpetrada pelos literatos e pelos chamados antropólogos e sociólogos. Como vida ou realidade efetiva, o negro vem assumindo o seu destino, vem se fazendo a si próprio, segundo lhe tem permitido as condições da sociedade brasileira. Mas uma coisa é o negro tema, outra, o negro vida. O negro tema é uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser mumificado, ora como ser curioso, ou de qualquer modo como um risco, um traço da realidade nacional que chama a atenção. O negro vida, entretanto, é algo que não se deixa imobilizar, é despistador, profético, multiforme, da qual, na verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem e será amanhã o que não é hoje. Fecha aspas. Então, gente, a minha convocação final aqui é que a gente mobilize experiências de masculinidades negras que dancem na dimensão do negro vida e que instaure a produção de beleza como um fundamento ético, como um valor africano e afro-brasileiro, entendendo a beleza como algo para além de ser observado à distância, mas como algo a ser degustado na experiência vivida, na produção de vida individual e na permanência coletiva da população negra brasileira. Obrigado. Uau! Muito bom, viu, Marconi? Marconi, você trouxe Francis Fanon, assim, eu já tinha escrito aqui a minha deixa aqui para ligar uma coisa na outra, trouxe Francis Fanon, que questiona a humanidade, né? O homem, o que é humano, né? O humano é esse padrão é, eurocêntrico, né? E aí, Marconi, te escutando, eu pensei assim, o que é o humano? O humano é esse ser cafona, esse homem cafona, assim, né? E ainda bem que a negritude reside na arte, sabe? E aí a gente se encontra na arte. E falando de arte, eu vou trazer aqui para se juntar essa canja com a gente, Camilo Gun, que está aqui do meu lado, que tem um currículo aqui de peso. E aí eu me arrepio sempre quando eu vejo um homem como Camilo Gun, um homem negro do meu lado, com
um currículo desse. Camilo Gam é doutor honoris causa pela Faculdade de Formação Brasileira Internacional de Capelania e pela Ordem dos Capelões do Brasil, artista, dançarino, músico, compositor, educador, produtor, liderança cultural, licenciado em música pelo Instituto de Ensino Superior Isabela Hendricks e ritual de designer. Iniciou a sua carreira profissional em 1998, atuando em ações socioeducativas, fundamentalmente afrobetizadoras e pretagógicas, afrobetizadoras e pretagógicas, na produção e realização de atividades envolvendo os seus principais projetos: Samba de Terreiro, Bloco Afro Magia Negra, Corpo Oralidade e Movimento Afromigueiro. Uma salva de palmas para Camilo Gam, por favor. Camilo, eu tô com uma dificuldade aqui com esse microfone, que esses negócios europeus eu tenho um certo, sabe, um certo... Camilo, vou te fazer 2 perguntas, pode ser? Vou assim, já de cara. Camilo, como você, enquanto artista e educador, tem usado suas expressões artísticas para questionar e romper com as normas estéticas impostas às culturas negras? E uma segunda pergunta seria: em que medida os projetos que você lidera, como o Bloco Afro Magia Negra e o Samba de Terreiro, contribuem para a valorização da subjetividade negra e para a decolonização das estéticas dominantes? Camilo, a palavra é sua e fique à vontade. Tirar esse microfone daqui desse trem. Gente, boa noite, obrigado pela presença de todos os seres vivos aqui, fisicamente e também não fisicamente, né? É o seguinte, eu quero começar justamente declamando uma poesia que tem a ver com esse animalzinho, a formiga, que é um dos seres, é o ser mais organizado socialmente, né, do planeta Terra, é um ser eusocial que trabalha em prol da comunidade. Esse poema é o poema A Formigueiro, de minha autoria. Eu sou a formiga que come folha, sou babalossém. Eu sou a formiga que come carne, sou ajudante de urubu. Eu ando de bando, sou comunidade. Sou caçadora por todos, eu respiro debaixo da terra, sou a picada do vodum, eu sou a formiga lava-pé. Eu mordo quem pisa na minha morada. Sendo assim, gente, Acho que pega melhor distante. é mesmo? Será? Fala aí, vamos ver. Tá melhor assim, gente. Entendi. Ah, ele trava. Desculpa, então. Mas eu provei a poesia, pelo menos, aí? Ah. Então tá. Então, eu nasci em Belo Horizonte, no Hospital Belo Horizonte, inclusive, mas fui criado em Vespasiano, né? E quando eu chego em Belo Horizonte, eu percebo que, por exemplo, a energia samba que eu conheci é mulher, né? A primeira manifestação dessa energia é feminina, inclusive é uma Inquisiane. Então, eu chego aqui, vou nos sambas, nos pagodes, e vejo as pessoas desfilando e só escutando, apreciando com os ouvidos os músicos, né? E nesse sentido também, eu percebo que o que acontece na comunidade onde eu vivia, né? As manifestações afropopulares, quando se leva um atabaque, leva uma caixa de folia e outras coisas para o palco, aí que eu percebi, olha, o povo está chamando isso de arte, né? Assim como fizeram os colonizadores, vai lá e vê um pente da rainha Zinginga, né? E um trono do rei Guizhou, por exemplo. Isso é lindo e boto lá no Museu do Louvre e chama isso de arte. Então, eu sou um homem negro, plural, me considero afroglobal, também e um ritual design, sobretudo porque o ser africano, para além de tudo, ele é um ser, né? Para além de ser um ser social, ele é um ser ritual.
Então, nós somos feitos de rituais e esse sequestro, né, que a gente sofreu e sofre até hoje, a gente banha todo o universo com essa capacidade ritual nossa, né? Aí começam a chamar esses rituais a gente de música, de arte, de dança. Então, já respondendo a primeira pergunta, o que eu faço há 20 anos é tentar desfragmentar e descartar totalmente essas expressões, essas nomenclaturas que os povos ocidentais, inventaram para designar os nossos códigos sonoros, por exemplo, né? Os nossos códigos sonoros que a gente toca, é inevitável uma pessoa ouvir um congo, né, mais tocado dos carnavais aí do Brasil, e não querer complementar com o primeiro instrumento, que é o instrumento completo, que é o corpo. E esse corpo que vem sequestrado, ele vem só com a sua pele, né? E aí, de novo, eu trago a coisa do descartar o tal do abadá, por exemplo, né? O tal do abadá, se vocês forem a fundo no tal do abadá, não serve para a gente. Então, no Magia Negra, a gente chama as nossas segundas peles, né? Os nossos temas, e o que a gente usa depois dessa primeira pele, a gente chama de segunda pele, né? Então, o samba de terreiro, ele vem, eu crio o samba de terreiro depois que eu vejo essa movimentação em BH, que não é totalmente fora do que foi criado num momento não muito bom para a gente, dentro da senzala, principalmente, né? Um brinquedo de cura, onde os pés estavam acorrentados, e mesmo assim a gente arranjava uma maneira de corporalizar e escrever, ativar a melanina, né? Que é uma tecnologia também, e alguém criou para tentar nos destruir completamente do universo. Porque esse ser que criou esse vírus, que eu trato o racismo como um vírus. E aí eu respeito todos os intelectuais que escrevem e até ganham muito dinheiro para falar do racismo. Mas eu estou vendo poucas pessoas falando da cura, da busca da cura, né? Qual as possibilidades para a gente se libertar e conviver de uma forma melhor, né? Mais confortável com esse vírus que não vai acabar, nunca. Isso não é pessimismo, não, da minha parte. Mas também não precisa de concordar comigo, que eu respeito essa opinião também. Então, para mim, a melhor forma de conviver com esse vírus é a economia. A gente precisa de muito Pix, de milhões na conta para a gente ficar bem e construir universidades da cultura negra, né? Poder construir universidades da cultura negra, a gente poder criar a nossa forma de alfabetizar os nossos. Então, as minhas façanhas que o povo, que o ser humano começa a chamar de arte não tem nada a ver com arte, né? Tem a ver com um sistema de tecnologias onde a gente também caiu na armadilha do afrofuturismo, que foi um homem branco que criou esse termo, norte-americano, para estudar os músicos do blues, do espírito e do jazz, que as pessoas chamam de jazz, né? Mas o jazz, ele nasce também pelo ser feminino, né? Porque naqueles estabelecimentos no Mississippi, assim como o samba também nasceu na beira do rio, e como canto de trabalho, e como trabalho, né? Quando estava fervendo o estabelecimento, então as mulheres dançarinas, né, que o povo chama de dança, mas na verdade as mulheres que mexiam com a energia, com a atmosfera do ambiente, vinham com a essência de jasmim. E aí todo mundo, jasmine, jasmine, e aí eles vão desconstruindo toda a beleza que a gente cria, mesmo estando em momentos não muito bons para a gente, fora da nossa casa, que é o DNA mitocondrial do mundo inteiro, que é o continente africano. Isso vai acontecendo com tudo, né?
Por isso que quando eu vou, eu ainda tenho que falar que eu vou dar aula de dança, mas no segundo encontro eu falo, gente, vamos parar de dançar? Vamos enxergar. O que que um deus africano faz quando ele chega numa pessoa, né? E aí eu volto no afrofuturismo, que a gente caiu nessa armadilha de achar que o futuro tá em um chapéu com neon, tá no LED, tá em usar coisas estéticas, que aí Sun Ra, um músico norte-americano, pega esse afrofuturismo e a gente traz para a gente de uma forma estética. Mas, na verdade, o verdadeiro futuro é voltar atrás. E o candomblé, os brinquedos de curas nossos, ensina isso, porque a gente sempre está girando no sentido anti-horário, gente, porque a gente quer voltar no tempo onde a gente não precisava de remédio sintético, onde os que chamam de deuses, né? Chamam de deuses, eram seres fora desse planeta que vinham ensinar tecnologias de ativação da melanina para a gente. Aí eu volto de novo. Eu sei que tem muita coisa que eu estou falando aqui que pode parecer nova ou confusa, né? Mas aqui também o objetivo é a gente expor um pouco do interesse também. Então, quem tiver se interessar por esse conteúdo, eu estou disposto a depois a gente poder viver, né? Então, o doutor Carl Bell, ele descobre a química da ativação da melanina. E esse ser que criou esse racismo, o que é que ele traz? Ele bota a gente na escuridão, sem a luz do sol e sem as vibrações. E a gente se torna mais maleável e mais, desculpa a palavra, domado, domesticado, né? Mas a partir do momento que a gente vai conseguindo um pouquinho de liberdade para andar, para falar, para oralizar, né? Julgar sabores no ar, que o povo chama de canto, né? A gente começa a criar muita coisa, muita coisa. E aí a gente cai na armadilha do swing, que a gente é um povo do swing, malemolente, isso tudo, aí os nossos objetos sonoros se tornam instrumentos para o sexismo, para a prostituição do corpo negro. Mas, na verdade, essas tecnologias que foram tragas eram para ativar a nossa saúde. E o respeito ao desejo um por outro, né? Então, resumidamente, eu sou bem básico, vou terminar dizendo que o samba de terreiro, o bloco Afro Magia Negra, a corporalidade, o Festival Gira Ativação da Melanina, vem para tentar desconstruir essas nomenclaturas, tentar desconstruir essa atmosfera falsa que nos colocaram, tentar que a gente ultrapasse os limites da conscientização, dessa coisa da consciência negra, né? Porque hoje a maioria das pessoas estão achando que só porque ela se reconheceu como negra, que ela tem uma consciência negra, né? Então, para terminar, eu deixo um pensamento que, repito, humildemente não precisam concordar comigo, mas o futuro é a gente voltar e buscar o que for para trás, que aí também entrou na moda os símbolos andiclas, né? Todo um monte de gente tatuando, Ubuntu também entrou na moda, mas, por exemplo, dentro de um grupo, eu falo do próprio Magia Negra, as pessoas que estão num grupo do Magia Negra de WhatsApp, que tem mais de 200 pessoas, têm mais energia para divulgar o Festival Sensacional, o Sarará, que são de produtores brancos que já está tudo pago, e a maioria dos negros vão lá pagar mais ainda e ainda tem mais energia para divulgar esses festivais, essas festividades que não estão preocupados com a nossa saúde, nem com a nossa arte, estão nos usando novamente, assim como eu vou nas escolas falar de orixá, que não é um tabu, né? Eu pego o X-Men, olha como o branco consegue usar o racismo para ganhar dinheiro de uma forma formidável,
né? Você pega o Wolverine, é um Titã. Tem 2 Titãs de algum, gente, no X-Men. A Tempestade, o Professor Xavier, o Millar, o Fera, que é a Zansu, que tomou o apelido de Obaluaê, né? Mas é um Vodun, que é o cientista que vai pegar as doenças para ele mesmo sentir isso, para depois ele ter o poder de saber como curar, né? Então, agora eu vou terminar mesmo. Para a gente ter uma consciência de combater esses feitiços racistas, a gente tem que combater de uma forma com muito cuidado, porque senão você fica jogando pedra em um poço de ácido, esquece que você está com a perna lá e vai pingando na sua canela, e daqui a pouco você cai lá dentro. Por isso que a gente está com um monte de gente doente, e aí o nosso irmão aqui, né, antes de mim, profetizou muita coisa aqui. O que isso aconteceu? A gente ficou inimigo um do outro, né? Os homens negros e as mulheres negras, inimigo um do outro. É muito mais fácil, a gente se condena muito mais do que os brancos, né? E a gente vai errar mesmo. Eu não estou passando pano para o meu machismo, para a minha falta de evolução, mas a gente precisa de. Fala-se tanto em orixá, de Xangô, mas por que não pega Xangô como exemplo mesmo de justiça? Um julgamento justo para quem erra. Uma possibilidade maior da gente viver, evoluir como seres que voltam no passado, onde a gente não precisava de remédio. Muito obrigado. Pegando de volta nosso inimigo em comum aqui. Obrigado, Camilo. Camilo, quando você falou assim, eu vou parafrasear, tá? Se entender enquanto negro não é necessariamente ter uma consciência negra, eu não sei se eu citei literalmente, eu achei interessante, a gente na psicologia tem uma máxima assim, repetir, 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 elaborar, não é? Eu acho que deve ter muita gente da psicologia aqui, eu sei que tem, algumas ali que eu já conheço, e aí eu fiquei pensando que nessa esse repetir e elaborar, nesse se entender, e aí eu mudei de ter consciência negra é um passo, e aí é o repetir, repetir, repetir para conscientizar, eu conscientizo, e a elaboração, no meu ponto de vista, da consciência negra, é lutar. Ainda é lutar. Eu me entendo quanto uma pessoa negra, daí eu preciso de fazer alguma coisa. Não é? A partir daí, de fato eu olhar, olha, eu tenho apoiado só projetos que vêm da branquitude, branquitude enquanto conceito, como que eu tenho olhado e tratado meu irmão do lado? O meu irmão do lado, meu irmão negro, quantas pessoas negras eu sigo? Porque eu vejo tanta gente ainda comprando, se alimentando do conteúdo eurocêntrico e ainda não se enxerga em África. E aí eu pergunto, que consciência é essa? Que consciência negra é essa? Quantos indígenas você segue? Qual é o conteúdo indígena? Qual é o conteúdo negro que você... na sua playlist do Spotify, quem que você vem escutando? Quem você vem gastando o seu like? Quem você vem monetizando? Consciência, consciência, consciência. Uma hora eu preciso de lutar pelos meus, né? Vou falar agora um pouco de cultura no sentido de política pública, enquanto conselheiro municipal de cultura. Fui provocado em falar do poder público, da importância do poder público, porque iniciativas como Magia Negra e muitas outras que acontecem nessa cidade, a sangue e suor da comunidade negra, ainda vem enfrentando desafios para conseguir editais, para conseguir apoio do poder público, né? E nós, no Conselho Municipal de Cultura, a gente tem um papel fundamental a gente fala que os conselheiros municipais de cultura são guardiões, né, da cultura no município, no estado e na federação. E aí, qual é o papel do poder público? O papel do poder público é dar dinheiro para quem sabe fazer. Eu não digo que o papel do poder público não é fazer, gente, assim. Olha, vejam bem, o poder público nos tirou, ou pelo menos tentou nos tirar, as formas de expressão
afro-brasileiras, né? Domesticar. Enfim, se apropriaram e nos excluíram de qualquer forma de expressão que seja afro-brasileira. A ponto de que embranquecem os nossos deuses, embranquecem as nossas formas de expressão, e agora vou usar uma palavra colonizadora, tá hypado essa coisa de ser negro, né? Então, as rodas de samba tá ok, as expressões artísticas afrodiaspóricas tá ok, mas tá ok para uma classe específica. Quem está fazendo essas expressões? E cabe ao poder público financiar grupos como Magia Negra, pontos de cultura que são encabeçados por pessoas negras, teatros, enfim. O poder público ainda precisa de caminhar muito nessas políticas e falar a nossa língua. Qual que é a nossa língua? Que eu vou citar de novo. O português, ele precisa de alguma maneira, e a maneira ele sabe qual é, de simplificar esses editais. De alguma maneira, ele precisa de possibilitar que um edital chegue na favela e aquele produtor cultural favelado entre nesse edital. Não justifica um bloco lá na beirada da favela que está começando hoje ter que concorrer com um bloco grande aí, que nós temos muito, que são encabeçados por pessoas brancas e tem financiamento privado. São os mesmos editais. São os mesmos editais. Quem vai passar nesses editais? Enquanto a população não entender que ainda continua a máxima do se você se esforçar, você consegue, a gente não vai caminhar. E aí, cabe ao poder público, sim, modificar esse modelo e financiar expressões culturais afrodiaspóricas. Enfim, os impactos disso são a marginalização de qualquer coisa que nós façamos. Desde que, aí é possível, né? Eu vou colocar essas vendas porque é muito contemporâneo isso, né? Desde que seja feito por um branco, inclusive nas academias. Graças às leis de cotas, que isso é importante falar, a pretaiada está virando doutora. Aqui vejo doutores em formação, vejo doutores formados, mestres e graduados. Lei de cotas, que a Aniele fala que é uma das maiores políticas de reparação histórica que já tivemos, né? Graças à lei de cotas, que merece uma salva de palmas, vida longa a lei de cotas nesse país, que a pretaiada tem virado doutora. E aí a academia também tem se instrumentalizado. Como é que a gente vai... Porque agora os doutores têm que virar professores, não era a regra? Fiz doutorado, viro professor universitário, é a regra, não é isso? Como as academias e os professores que querem manter-se no espaço de poder vão lidar com esses novos doutores? Com esses doutores honoris causa que vêm aqui e criticam mesmo. E aí eles fazem uma coisa muito interessante, que é essa coisa decolonial. Essa palavra decolonial, a gente precisa de percebê-la. Um dia eu fui a um congresso chamado Psicanálise Decolonial, onde a bancada era branca. E aí eu pensei, que decolonialidade é essa? E aí eu, obviamente, sou um ativista, indaguei. Cadê as pessoas negras nessa... Aí falaram assim, mas as grandes referências são brancas. E aí eu fico pensando, quais referências são essas? De onde é que você está buscando os mestres? Porque eu vejo mestres aqui, olha o tanto de mestre que a gente tem aqui. Então, é importante dizer, gente, que nós precisamos de criticar tanto o poder público e a forma que ele vem colocando os editais, bater lá na porta da Secretaria de Cultura, ir atrás dos conselheiros municipais de cultura, e é importante dizer que só um povo negro unido e consciente, combativo, é que a gente vai mudar a história desse país, tá bom? E já que eu estou falando de cultura pra caramba, eu vou trazer aqui um amigo meu que também fala de cultura, mas para além de falar, vive cultura, faz cultura. Alan é coordenador do Centro Cultural Galpão Cine Horto de Belo Horizonte, membro titular do Comitê de Salvaguarda do Teatro, ator, iluminador, pesquisador, cerimonialista e palestrante. Tem atuado em eventos e debates sobre negritude, políticas públicas para a juventude e questões raciais. Foi um dos apresentadores da 25ª edição do Festival Cenas Curtas do Galpão Cine Horto,
que celebra aí a diversidade artística e cruzamento de estéticas cênicas. E Alan é um articulador político que faz parte do Selacom Manitoso, que pretende também mudar a história desse país e derrubar o racismo que vive nessa sociedade. A palavra é sua, Alan. Muito obrigado. Gente, boa noite. Primeiro, é muito bom estar aqui, apesar de ser a primeira vez, né? A gente fica vislumbrando esses lugares assim. Então, saudar essa mesa maravilhosa, né? Finalmente chegamos num pé de jabuticaba, olha só que delícia. Peço licença para chegar, para poder compartilhar parte da minha história, do que eu acredito que é preciso ser debatido e, enfim, construído, forjado para que a gente consiga avançar, Alan, assim, né? eu vou pedir desculpas porque eu não li a pergunta. Sim, Desculpa. Só para a galera ficar antenada. pode falar. Alan, eu li a pergunta, não, né? Não, não leu. Tá bom, obrigado. De que maneira, Alan, a arte negra, com o apoio de investimentos públicos em cultura, pode ser usada como ferramenta para promover a decolonização das estéticas dominantes e valorizar a subjetividade negra? E faço uma outra pergunta, há casos de sucesso e que investimentos, mesmo que escassos, trouxeram impactos positivos para essa produção? A palavra é sua. Tá, obrigado. Gente, eu só quero pontuar umas coisas que eu fui escrevendo assim nas falas dos meus companheiros aqui, que eu acho que serve para grande reflexão também, né? No meu entendimento, a gente precisa compreender que o racismo ele não é o acaso, ele é um projeto político, né? Eu acho que a gente não pode perder isso assim. Quando a gente celebra a lei de cotas, eu acho maravilhoso, mas ainda percebo que é pouco quando se trata de um país majoritariamente negro e onde majoritariamente as pessoas negras ainda ocupam as ruas, os presídios, a prostituição, né? A gente fala tanto sobre mãe solo. Por que que essa mãe é solo? O que aconteceu com o companheiro dela? Ele está morto, ele está preso, e por que que ele chegou nesse lugar, né? E aí, quando a gente fala sobre grandes mestres ou os nossos mestres, eu fico perguntando quantos mais chegarão lá sem precisar por esse açoite que a gente vive, né, constantemente. Para além dessa escala 6x1, que agora virou um boom da gente falar sobre isso, mas que a gente vive, né, desde sempre. Alguns vivem 6x1, outros vivem 15x1, né, 20x1, ou até mais. É, Enfim, vamos lá. Hoje tenho uma colinha, viu, gente? Porque vem muita coisa assim e eu preciso me organizar. Mas hoje, como artista preto, eu carrego uma dualidade. O orgulho de fazer parte de uma narrativa que resiste e denuncia, mas também a dor de ver as barreiras que ainda nos limitam. A arte, para nós, não apenas é a expressão, mas é a sobrevivência. Precisamos falar sobre ética e estética, sobre as nossas narrativas, sobre como são vistas, validadas ou até mesmo marginalizadas. E mais, como essas barreiras impactam nosso acesso à criação e ao protagonismo. Neste encontro, a partir desta noite, eu convido a todos vocês a refletirem como que as políticas públicas e o olhar social podem transformar essa realidade. Eu acho que vai para além da gente pensar em novos editais, né? A gente precisa fiscalizar os editais que existem, a gente precisa cobrar devidamente do poder público, e compreender que existe uma disparidade imensa sobre esses projetos criados por pessoas brancas que desde sempre tiveram muito mais acessos do que essas pessoas negras. E a estética, dominantemente, historicamente, rejeitadas as narrativas negras, tratando-as como alternativas ou segmentadas. Isso coloca numa posição de sub, ih, subserviência dentro do próprio campo artístico, onde precisamos justificar a existência e provar nosso valor constantemente. Além disso, o pouco investimento público que existe muitas vezes nos obriga a encaixar em categorias que não respeitam as nossas subjetividades e as nossas éticas. Precisamos de uma arte que celebre nossa essência e que seja acessível para todas as comunidades. E para além de ser acessível para todas as comunidades,
porque existe um pacto aí, né, onde as pessoas acham que fazer cultura ou trazer cultura negra é só investir no hip hop, no rap, lá na favela. Mas não é só sobre isso. Eu acho que a gente também precisa ocupar esses outros grandes lugares, né? E estar aqui hoje, por exemplo, é uma grande conquista. E a gente precisa repensar de como é que eu conquistei isso, né? Foi a troco de do quê? O que foi conversado assim, né? Quais foram as concessões para que nós estivéssemos aqui ainda? É, Sobre a segunda, você pode repetir para mim, por gentileza? Com certeza, Alan, com certeza, ó. Há casos de sucesso, Alan, em que investimentos, mesmo que escassos, trouxeram impactos positivos para a produção? Eu acho que de alguma forma sempre traz esse impacto, assim. Eu acho que a gente pergunta para quem que é esse impacto, né? Porque para as pessoas pretas, das quais a gente, na maioria das vezes, continua fazendo arte com elas, para elas e por elas, isso sempre traz esse lugar de um espaço positivo, né? De uma formação, de uma certa ascensão, de uma certa possibilidade de recriar a partir daquilo ali. Mas eu acho que precisa ir além disso, né? Eu acho que a gente precisa voltar muito assim e entender quais foram esses degraus que as pessoas conseguiram ou não subir para poder chegar, porque existe uma discrepância surreal, assim, desde sempre. Então, a gente, enquanto artista preto, continua construindo a base da precariedade, né? E aí, por isso, a dificuldade em passar em editais, porque o que pedem são currículos imensos, são comprovações enormes, e aí a gente entra naquele lugar de disputar um grãozinho de mostarda com um pacotão cheio, assim, e aí dificulta. E eu vou ler o que eu trouxe, gente. Mesmo com recursos limitados, vemos a arte negra romper barreiras e transformar vidas. Projetos em periferias, oficinas de teatro, coletivos de danças e música são provas de que, quando investimos nas pessoas pretas, o impacto vai para além do palco. Ele chega nas famílias, na autoestima, na perspectiva de futuro. A arte negra não apenas forma artistas, mas também cidadãos conscientes de seu poder. E é isso. Eu acho que eu estou encaminhando para o final, assim, porque senão eu entro no outro viés e a gente fica aqui durante muito mais tempo. Gente, agradeço e gostaria de que, para além dessa troca de hoje, a gente conseguisse compreender enquanto pessoas dispostas a compactuar com uma luta antirracista real, sabe? A se perguntar, em qualquer lugar que a gente possa estar, como é que aquilo de fato tem funcionado. Porque esteticamente é vendido uma imagem lá para fora de um lugar assim, tão bonito, tão legal, né? Mas quando a gente se aproxima, é diferente. E a gente ainda continua ocupando majoritariamente as bases. E a gente precisa lembrar que são as pessoas pretas que construíram na raça, no suor e com muito sangue este país. E somos nós quem mantemos este país de pé. Então, quando a gente fala, inclusive bravamente, sobre reparação histórica ou sobre a necessidade de ocupar qualquer lugar que seja, não é mimimi, como muitos dizem ou que já ouvimos por aí, mas sim uma dívida histórica que a branquitude tem. E as pessoas brancas que queiram conversar sobre isso, eu acho que a gente precisa, para além de falar sobre racismo, compreender também quais são os privilégios, né? Que a gente sabe que a gente continua nessa máquina de moer gente, porque a exploração de corpos pretos é que traz a manutenção desses privilégios brancos. Então, se você é uma pessoa antirracista ou gostaria de ser, que já deveria ser, reflita sobre isso. Acho que a gente consegue avançar a partir daí. Obrigado. Viva a arte negra, que salva ainda, que salva. E a gente continua fazendo cultura aqui, porque negros e negras são muito, muito bons no que fazem. São muito bons. Fazem com pouco fazem muito. E fazem com afeto, fazem com o aquilombamento. Viva a arte negra. Gente, a palavra que eu tinha engasgado ali era demonizam.
E aí, assim, infelizmente, a pessoa que eu vou passar a palavra agora é muito próxima, assim, dessa questão, no sentido de apropriam e demonizam, né? Enfim, vou deixar a pessoa falar mais sobre isso do que eu, mas eu tenho a honra, assim, que para mim, eu estou muito feliz de compor uma mesa com o pai Ricardo, assim. Então, uma salva de palmas para o pai Ricardo, que merecidamente ocupa o centro da mesa, viu? Sim, nós temos mestres e mestras, e aqui está um deles. Pai Ricardo, que é mestre da cultura popular pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo povo negro e pelo mundo, porque é reconhecido por seu compromisso com a valorização e difusão das tradições afro-brasileiras. Desde 2016, atua como mestre e professor da formação transversal em saberes tradicionais na UFMG, promovendo o diálogo entre culturas tradicionais e a academia. Além disso, é o pai de santo da Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente, associação cultural afro-brasileira, que atua desde 1966 em Belo Horizonte, coordenando ações de resistência e preservação dos saberes das religiões afro-brasileiras. Pai Ricardo, farei 2 perguntas a você, ao senhor, e você pode responder se quiser. Se não quiser respondê-las também, fazer as próprias perguntas, fique à vontade, tá bom? 1. Como você percebe o papel das religiões afro-brasileiras na preservação e resistência das tradições culturais e saberes ancestrais, especialmente no diálogo com a academia? E a outra pergunta seria: quais são os desafios e avanços que você tem observado na promoção e valorização das tradições afro-brasileiras em contextos institucionais e comunitários, desde que iniciou o seu trabalho com a formação transversal em saberes tradicionais da UFMG? Pai Ricardo, a palavra, a Academia Mineira de Letras, todos os ouvidos aqui são do senhor. Ia, ia, eu não sei ler, ia, ia, quero aprender. Me empresta a sua cartilha que eu também quero saber. Ia, eu não sei ler, ia, ia, quero aprender. Me empresta a sua cartilha que eu também quero saber. É o A, é o B, é o A, é o B, C. Me empresta a cartilha que eu também quero saber. Benção, salve Maria, saravá, boa noite. Quero agradecer muito, viu? Obrigado, viu, pai? Por estar aqui hoje na Academia de Letras, riscando ponto. Né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui, numa mesa, na Academia de Letras. Eu falei que não ia pegar no pé da academia, mas não tem jeito, velho. Vou ler um negocinho aqui sobre estética para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que tá a treta. Pera aí. Tem que aprender aqui com a tecnologia dos meninos aqui. Tem um negócio escrito aqui sobre estética, né? Que eu procurei aqui. Ramo ou atividade profissional que tem por fim corrigir, minimizar problemas cutâneos. Quem tem problema é eles, com a pele deles, velho. E eu não vou deixar nenhuma definição, ou alguém, operador de estética, esse? Ou algum operador de estética falar que eu tenho problemas cutâneos, né? Dava até para parafrasear um lugar para eles ir com essa definição e me envolver nessa ideia de estética deles, né? Então, eu quero agradecer muito meus irmãos, meus pais,
por tudo que eu tenho aprendido aqui e tenho que aprender mais. Porque cada vez que eu sento numa roda de conversa, participo de um evento, eu aprendo muito, sabe? E, e escutando todos falando aqui sobre estética, e esse lugar que nós estamos, né? Como é que o povo preto, povo de terreiro, quer falar de estética, sendo que ainda não foi dada oportunidades de ter escritas referenciais na academia, a partir do que entendemos de estar bem, de estar bonito, de estar feliz, sem comparação, monetização ou disputa entre corpos pretos, ou entre qualquer corpos. Então, o colonizador, ele está o tempo todo fazendo com que a gente se discuta na comparação, e não apenas na admiração, sem importar com a comparação. Então, quando o pai faz a pergunta, né, que qual o nosso papel, o que nós estamos fazendo, né? Rapaz, nós estamos vivendo, não é importante fazer nada para os caras, não. Eu quero que eles entendam, eu me importo em falar isso para eles. Não me importa em competir, em falar que sou bonito. Eu sou considerado lindo pelos meus, porque eu tenho relação. Os meus me acham lindo, porque eles têm relação comigo. E a academia está acabando com a relação. Foi falar dos corpos pretos que dançam, dos corpos pretos que escrevem com, né, o seu corpo, os corpos pretos que desenham. É relação. E por falar em relação, o Joaquim Camilo morreu, eu tinha 6, 7 anos, então eu tenho uma relação muito grande quando minha mãe, Maria das Dores, falava assim, se veste assim, faz isso. E ela nunca falou que era para eu ficar mais bonito, porque me gostava de ver assim. Não, vamos ali comprar uma roupa ali, que eu gosto de ver você assim. Mas nunca falou que era para ver eu bonito, ou eu igual, ou eu assim. Isso é uma força realmente de mulher, realmente conseguir quebrar comparações, quebrar competições e fazer com que o outro queira ter relação, que o outro goste de ser sentido. E aí eu tive escrevendo aqui algumas coisas aqui, riscando um pontinho aqui, junto com as falas dos meus irmãos aqui. Nesse mundo que a gente vive competindo e nós somos precificados dentro das nossas relações e como nós nos entendemos agradáveis, estéticos, não somos estéticos, não estamos aqui para corrigir cursos de ninguém. Tá escrito aqui, eu estou bolado com isso. Tem um outro que fala aqui para julgar. Está na hora da gente ter referências. O nosso papel na academia, né, eu vou dar um spoiler aqui, o nosso papel na academia é esse, deixar referenciados não só um padrão de beleza, mas uma forma de vivência relacional em estar bem para com o outro. Ela tem que entender isso. É por isso que estamos na academia, porque ela tem que entender uma outra forma de viver, uma outra forma de relação com o saber, uma outra forma de relação de conhecimento, de entender, sabe? E, e quando a gente fala assim, a gente quer muito que esse racismo, que essa crueldade que o colonizador
insiste, né? Decolonizar dói, gente. Dói em nós, dói em todo mundo, né? Mas a gente já está acostumado com dor, então a gente tem uma luta mais constante, a gente tem uma forma de entender essa dor, sabe? Então, o papel nosso na academia, a gente falou aqui agora da lei de cotas, né? Que isso? Eu sou apaixonado com a lei de cotas, né? Porque, assim, outro dia eles me perguntaram assim, pai Ricardo, qual o papel do jovem negro na academia? Eu falei, transar com a academia e fazer filhos lindos como a lei de cota. Nós precisamos engravidar a academia de uma coisa diferente. Precisamos de ter a oportunidade de criar uma academia, sendo maior a criação do que a educação. Porque aí esses padrões de beleza colocados pelo colonizador, né, que demonizam, eu fiquei pensando outro dia lá em casa assim, velho, como é que esse cara criou o diabo e botou na minha conta? Botou um cara com chifre, outro com bode, outro com rabo. E eu peguei e falei assim, foi as Belas Artes que fez isso. Foi a Belas Artes que fez isso. A academia criou lá não sei quanto, e aí quando criou essa disciplina aí, na Belas Artes aí, vi um dos meus antepassados rezando num pé de árvore, torto, assim, e assado. Ele imaginou um diabo e falou que estava rezando para o diabo. Ele falou que o padrão de árvore é aquele bonitinho, redondinho, retinho, né? Mas o meu baobá, que é barrigudo, grandão, braços finos, aquilo é o diabo. Aí o cara falou e botou na minha conta que eu rezava pro diabo. Aí o cara da Belas Artes desenhou aquilo, deu um plus na imaginação dele, pronto. Tá pronto o diabo na minha família aí, porque nós não conhecemos o diabo, não demonize a gente, né? Eu estou falando assim porque eu tenho, né, um tempo aí com a academia, sempre falando, sempre colocando essas questões, porque é o que, como eles julgam, como eles querem corrigir o nosso entendimento de relação de estar bem como o outro, colocando em parâmetros de beleza, estética, sabe? Então, o nosso papel na academia, como a gente tem ajudado isso na academia, é assim, é a duras penas, é resistindo, é estando lá na academia, sabe? Hoje nós temos esses programas na academia, transversais, hoje nós temos o programa de saberes, hoje nós estamos, assim, mas a nossa relação da academia não vem 16 anos, de alguns anos para cá. Doutores acadêmicos, reitores acadêmicos entravam pela porta de trás dentro do terreiro lá de casa. Sabe? Muitas lojas de cosméticos, esmalterias, tudo aí, aprendido na ciência dos povos negros. Encaixotado, embalado. Mas é proibido para mim usar o que é meu. É proibido para mim, sabe, eu me untar, né? E não hidratar a pele. Eu tenho que hidratar a pele, eu não posso untar. Certo? Porque se eu untar, né, com esses cremes aí, dessas produtoras aí, que saqueiam o Amazonas, né?
Eu posso. Mas eu não posso untar o meu corpo espremendo uma flor de colônia. Eu tenho que comprar, tenho que pagar, tá? Para mim ter uma pele saudável, ao modo deles, né? Para ter uma correção de cut a partir do encaixamento, do encaixotamento, do engarrafamento dos meus saberes, né? Se eu pegar o óleo da flor de colônia encaixotado, eu posso hidratar minha pele. Se eu espremer lá, rezando para Oxum, Ororima, Ororimaió, espremer a flor de colônia e untar meu corpo, é diabo. É preciso escrever isso na academia. É preciso escrever de forma clara, porque nunca eles não têm a menor competência para entender o português. Eles não têm a menor competência para decifrar como a gente escreve. Vai ter que mastigar para os caras, para a gente parar de ser chiclete na boca deles. Mastiga, mastiga, até perder o gosto. Não engole, não cospe, mas está ali, ó. Certo? Então, o papel nosso na academia é esse, ter essa referência, fazer referencialmente. Estamos em 2024, com mais liberdade, com mais negros na escola, e graças a Zambi, com mais negros envolvidos com a sua tradição, envolvidos com a sua família, com a sua terra, com seus costumes. E graças a Zambi, estamos podendo estar na academia, fortalecendo eles, né? Para que a academia não faça a gente chamar os nossos de mentirosos. Então, esse é um papel nosso lá. Eu faço chamar os nossos de mentirosos, porque minha mãe... Eu canto essa história aí porque é bem significativa. Manga com leite faz mal, certo, galera? Não, gente, me responde aí, academia. Minha mãe fala que manga com Acadêmicos. leite faz mal. E eu acreditei, minha mãe, autoridade máxima. Fui para academia, bebi manga com leite até ficar amarelo. Voltei para casa sem passar mal, fui brigar com a minha mãe na escola. Quando eu falo academia, escola, de forma geral. A minha mãe, manga com leite não faz mal. Faz, não faz, não faz. Minha mãe falou assim, nós só temos manga e leite, Ricardo. Come tudo de uma vez, de noite nós vamos passar mal de fome. Então, a nossa forma de criar engole a forma que a academia educa. E é preciso falar isso lá dentro. Certo? Então, e é preciso falar que esse negócio de estética para corrigir cutis, só a minha que eles corrigem. Só a minha que é feia. Sabe? Mas sexualizar as grandes mulatas, né? Os grandes bumbuns, os grandes peitos, na hora que eles querem, né? Pegar a carne do mercado negro, aí não tem que corrigir cutis nenhuma. Na hora que eles querem mastigar, feito chiclete, não engole nem cospe, não tem que corrigir nada. Sabe? Aí tem uma outra coisa também a respeito, que eu falei que nós estamos em 2024, a respeito que, né, que a gente falou uma estética sentida. Eles nunca vão sentir relação. O colonizador não tem relação. Eles nunca vão sentir o que é gostoso. Eles conseguem, no máximo, não morrer, porque nós somos imortais. Então, quando eu falo isso, é para dizer que essa estética sentida, nós,
fomos muito mais para a relação com o outro, né? Ter uma água limpa para tomar banho, sabe? Meu vizinho, negão, eu era ajudante pedreiro, nós só lavava o subaco, só tinha aquela água, depois lavava tudo aí, lava a canela, lava o subaco, bora para casa. Pô, o abraço que minha mãe me dava, não importava se eu estava esteticamente cheiroso, esteticamente penteado, né? Eu vi a mulher do pedreiro, minha vizinha, chegar assim, chegou gostoso. Ele só tinha lavado o subaco. Vai fazer isso lá com o colonizador, né? Então, essa linha de sentir a beleza, de sentir esses padrões, sentir que é o gostoso um para o outro, sabe? Que é um motivo de se preparar para o outro. Eu vou tirar o barco, chegar lá em casa, eu não vou arranhar a nega ali, cheio de cimento e tal. Esteticamente preparado. O Rio de Acuntes estava cheio de cimento, achei, né? E, eu queria já também, já caminhar, final, respondendo a outra pergunta. Quais são os desafios e avanços que você tem observado na promoção e valorização das tradições afro-brasileiras em contextos institucionais e comunitários, desde que iniciou o seu trabalho com a formação transversal em saberes tradicionais da UFMG? Assim, desde que a gente começou o trabalho, muitos avanços. Eu tive na USP, mês passado. Falei, nó, todo mundo lá em casa falou assim, não, o pai vai na USP. Ó, o pai vai na USP, o pai vai na USP, o pai vai na USP. Quando eu cheguei lá, era só a USP. Não era a USP, a maior academia da América Latina. Foi a última academia a aderir à lei de cota. Era só a USP também. É a academia. Eu não aguentei, pai. Na hora que eles falaram comigo que o orçamento da USP era 8 bilhões, 400 e quantos milhões. Aí o outro falou assim, ah, pai, mas isso aí, todos os orçamentos de todas as academias não dá esse orçamento. E aí eu estava dentro de uma academia que não aderiu à lei de cotas, que não tinha um programa de saberes transversais, pós-matriz, só a USP. Mais uma. E ainda é endeusada, ainda desse jeito. Mas estamos na construção. Tivemos lá falando, eu, Macota que deu a ler, Mãe Ângela, sabe? Então a gente está com avanço. Estamos nesses lugares já falando, já podendo, já me deu o papel. Já podendo falar. É uma missão difícil a minha. Eu também, quando você pode beber, eu mostro um papel preto assim, sabe? Assim, não foi nem número, caiu. Não, Aí, então assim, a gente está com esses avanços. Mas nós estamos com esses avanços, não é desde agora, não. Que a gente está na academia, não. Nós estamos nesses avanços desde quando, em Egito, eles roubou nossos saberes. Estamos avançando. Nós já era avançado. Então, nós não estamos avançando. Tem que começar a escrever referencialmente. Nosso povo é avançado desde o conhecimento do Egito, desde o conhecimento africano. Tem um parafuso aí que o Gabriel, meu filho, gosta de falar, que um parafuso que gira um negócio lá assim, foi inventado no Egito, o cara botou um nome bonito, ficou para ele lá na Grécia. Sabe? Tem, aí, para falar de religiosidade um pouquinho, vou ter que falar. Assim, no coração, você levar para o coração. Tem uma forma, né, uma terapia nova de tratar, que é a constelação familiar. O cara viajou para a África. Ficou lá 7 anos, para mim deu obrigação. E voltou. E tá bacana, e tá tudo bem. Se tá fazendo bem para os outros, tá tudo jóia. Sabe?
Tá tudo certo, é mais uma ferramenta transcrita, decodificada. Mas eu estou falando tanto que nós somos avançados. Então, não estamos avançando na academia. A academia está custando acompanhar a gente, e para fazer isso, o colonizador tem que parar, tem que apagar, tem que matar, tem que causar suicídio nas academias, direto e reto. Mas estamos avançando. Há pouco tempo, nós estamos discutindo uma cátedra dentro do UFMG. E eu falei que tinha que mudar o saber, o nome disso aí, porque cátedra leva em catedral, já me coço, tem alergia, tem quizila, sabe? Então, estamos avançando sim. Não podemos só falar que está ruim, mas estamos avançando. É possível, é necessário falar, né, de Conceição Evaristo o tempo todo, de Léo Gonzalez o tempo todo. Os caras já falou dos deles, quanto tempo? 1.500 anos. Então, nós vamos falar 1.500 anos de nós e dos nossos vencedores. Pensa, obrigado, boa noite. É isso. Eu uso esse ou uso aquele ali? Posso usar esse aqui, né? Acho que eu acostumei aqui. Esse negócio aqui. Eu tenho a impressão de que cai a qualquer momento. Estamos chegando no final desta mesa. E vocês falam. Ah. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma falinha rápida. Negros, negras, negres. Por anos estamos repetindo assim, talvez em tom contemplativo, ora utópico, a frase no que faremos, mas seremos Palmares de novo. Neste 20 de novembro histórico que foi ontem, como feriado nacional, é tempo de nos unirmos pela força indestrutível de nossos laços ancestrais e modificar o que em espírito é seremos por faremos de fato. Convoco meus irmãos e irmãs ao aquilombamento e agora nós, povo negro, unidos, nós faremos Palmares de novo. Nós faremos Palmares de novo na Academia Mineira de Letras, porque quando a gente entra, a gente não sai mais. Não sai mais. E chegou uma negaiada boa, mas eles não sabem o que esperam por eles, porque nós faremos Palmares de novo aqui, em Brasília, em São Paulo, na USP, na UFMG, e enquanto tudo não for nosso, porque tudo construímos, a gente não vai parar. Então, eu agradeço essa mesa, agradeço a presença de vocês, não vão embora. Agradeço à Academia Mineira de Letras por apoiar e ajudar no nascimento deste colóquio. Vou passar a palavra para o professor, meu amigo João Xavier. E assim, já me despedindo então mais uma vez. Muito obrigado, gente. Foi muito bom conduzir essa mesa que é maravilhosa. Obrigado, convidados. Gente, vocês me encontram nas redes sociais como Gabs, G-A-B-S, ponto de Souza com Z. Aguardo vocês lá e muito dengo para todos vocês. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de convidar a mesa para poder se sentar e assistir um vídeo que todos nós vamos ter a oportunidade de apreciar. Arrasamos. Vitória Santos, nome da artista, e escreveu este texto que vocês vão ouvir. Ele foi traduzido para a língua portuguesa e tem um sentido agora. E como prelúdio desse vídeo e da próxima mesa, das próximas falas, eu quero retomar algo que o pai Ricardo acabou de nos contar aqui, de nos lembrar, e algo que sempre figura nas minhas conversas em casa a respeito dos produtos que nós produzimos, exportamos e não comemos. Vendemos cacau para o mundo inteiro. E o nosso chocolate é bombom, sabor, chocolate, só açúcar. Só açúcar.
Gente, a bala Chica original, aquela gostosa dos anos 90, ela não fica no Brasil, você sabia disso? A bala Chica nossa vai para fora. Nós produzimos, nós construímos, nós estabelecemos, nós somos padrão altíssimo de qualidade em diversos quesitos. Infelizmente, nem tudo aquilo que produzimos está à nossa disposição. Nem tudo que produzimos, nosso dinheiro consegue comprar, consegue pagar. Engraçado que nem todo mundo tem essa ciência, essa consciência de aspectos tão simples. Adoro chocolate suíço, cacau vem do Brasil. Entendo perfeitamente, importantíssimo nós vendermos commodities, vendermos produtos, matéria-prima, mas e nós? Então, a fala do pai Ricardo tocou muito nesse ponto para mim. E a próxima mesa, ela é uma mesa muito especial. Ela é uma mesa composta por mulheres. O texto que eu falei no início da minha leitura era de uma indiana que perguntava: pode o subalterno falar? Ela, resumindo assim, em 1 minuto, o que é esse vídeo aqui que você está vendo? O que aconteceu? Ela chega para Karl Marx, que fala do socialismo, né? Fala das relações de trabalho, de poder, e o proletariado, o pobre, o empregado era explorado. E ela vira para Marx e fala assim: incrível o que você está falando, concordo. O proletariado, os empregados, estão todos explorados. Você está falando por ele, você está falando quem é eles, você constrói uma representação política, porque você fala com uma pessoa, uma representação simbólica, que você constrói uma imagem dessa pessoa, mas aqui, você é branco, alemão, ora está na Inglaterra, ora está na França, ora está na Alemanha, e você está reproduzindo a mesma relação de poder falando por essas pessoas. E essas pessoas, elas podem falar por si mesmas? Ou você vai continuar desenhando quem são essas pessoas e como nós vamos entender essas pessoas? E pode a subalterna falar? E ela fala subalterna, porque ela está falando das mulheres indianas. Não entenda subalterno nem no título dessa mesa, nem nessa fala, como inferior, mas como silenciado. Pode o silenciado falar? É a pergunta dela. E quando nós estávamos concebendo a ideia dessas mesas, e nos perguntando: pode o subalterno criar estéticas? A mesa a seguir, ela vai mostrar para você que não só pode, mas tem criado cada coisa que, se meu dinheiro desce para comprar tudo, né, Valéria? Valéria é uma das pessoas que vai estar na mesa e é uma designer incrível. Mas já eu vou apresentar essas pessoas. Antes disso, eu quero que vocês assistam esse vídeo chamado da declamação de um poema intitulado Gritaram Mineira, de Vitória Santa Cruz. Eu tinha apenas 7 anos. Apenas 7 anos. Que 7? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram negra. Negra, negra, negra. Por acaso sou negra, me disse. Sim. Que coisa é ser negra? Negra. Eu não sabia a triste realidade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam. Negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam. Negra. Eu odiei o meu cabelo, meus lábios grossos. E mirei apenada minha pele tostada e retrocedi. Negra, 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 negra. Passava o tempo, eu sempre amargurada, continuei carregando nas minhas costas a minha pesada carga. E como pesava, alisei meu cabelo, passei pó na cara, e entre as minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra: negra, negra, negra. Eu retrocedia, e eu ia cair. Negra, 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 negra. E daí? Negra. Sim. Negra. Sou. Negra. 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 Negra sou. Negra. De hoje em diante, eu não quero mais alisar o meu cabelo. Não quero. E eu vou rir daqueles que, por tornar-nos um dissabor,
chamam os negros de gente de cor. Que cor? Negra. Como soa lindo. Negro. E que ritmo tem. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro. Eu já compreendi. Já não recuo mais. Avanço segura. Avanço e espero. E bendigo aos céus, que quis Deus que negro retinto fosse a minha cor. Eu já compreendi. Eu já tenho a chave. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro. Negra sou.